No início dos tempos, antes mesmo das páginas da história serem escritas, existia uma era envolta em mistério e mito, a Era Pré-Diluviana. Este período antigo, que remonta aos primórdios da humanidade, é frequentemente lembrado por suas lendas e narrativas extraordinárias, transmitidas através de gerações. Na mitologia e nos registros históricos de diversas culturas ao redor do mundo, encontramos referências a uma época antes do dilúvio, marcada por civilizações avançadas, poderosos deuses e eventos catastróficos. Embora envolta em véus de especulação e interpretação, a Era Pré-Diluviana continua a intrigar e fascinar estudiosos e entusiastas da história antiga. Neste texto, mergulharemos nas profundezas do passado distante, explorando as lendas e teorias que cercam a Era Pré-Diluviana. Desde as lendas sumérias e babilônicas até os relatos bíblicos e mitos de outras culturas, vamos desvendar os segredos e mistérios dessa época perdida. Prepare-se para uma jornada de descoberta e imaginação, enquanto lançamos luz sobre os principais aspectos e pontos de interesse desta fascinante era da humanidade. Na vastidão dos tempos primordiais, erguia-se uma civilização perdida, envolta em mistério e esplendor, a civilização antediluviana. Este é o cenário de uma era distante, onde a humanidade alcançou grandes feitos e construiu sociedades que desafiavam os limites da imaginação. A civilização antediluviana é concebida como uma época de ouro na história da humanidade, onde a sabedoria e o conhecimento floresciam como as mais belas flores em um jardim celestial. De monumentais construções a avançadas práticas agrícolas, essa sociedade antiga deixou sua marca indelével na história e na imaginação coletiva. Nossas especulações sobre essa civilização remontam aos relatos de culturas antigas e mitologias, como os registros sumérios e babilônicos, que descrevem reis divinos e cidades fabulosas. Enquanto algumas teorias sugerem que essas narrativas são puramente mitológicas, outros interpretam-nas como vestígios de uma civilização avançada que realmente existiu. Os vestígios arqueológicos escassos e os enigmas deixados para trás alimentam a imaginação e a curiosidade dos estudiosos. A busca por evidências tangíveis dessa civilização perdida continua, impulsionada pelo desejo de desvendar os segredos do passado e entender melhor as origens da humanidade. Embora envolta em mistério e especulação, a civilização antediluviana permanece como um lembrete do potencial e da grandiosidade da humanidade, mesmo nos tempos mais remotos da história. Sua história, lendas e legado continuam a inspirar e intrigar, desafiando-nos a olhar para trás em busca de respostas para os mistérios do passado. Na era mítica, que precedeu o dilúvio, os avanços tecnológicos ecoavam pelos cantos do mundo antigo, desafiando as fronteiras do conhecimento humano. De monumentais estruturas a engenhocas intrigantes, a civilização antediluviana deixou para trás vestígios de uma tecnologia avançada e perdida no tempo. Os mitos e lendas que sobreviveram aos séculos nos oferecem vislumbres de uma sociedade que dominava técnicas e habilidades hoje consideradas impossíveis para sua época. Da construção de enormes pirâmides e templos até a manipulação de materiais e a compreensão dos movimentos celestes, os antigos habitantes da Terra pareciam possuir um conhecimento profundo e sofisticado. Alguns teóricos propõem que essa civilização antiga dominava a arte da metalurgia avançada, moldando metais com precisão e refinamento. Outros sugerem que eles possuíam algum tipo de energia ou tecnologia desconhecida que lhes permitia realizar façanhas aparentemente impossíveis, como o transporte de blocos de pedra gigantescos ou a criação de mecanismos complexos. Embora as evidências tangíveis desses avanços tecnológicos sejam escassas,
os indícios deixados para trás em monumentos e artefatos antigos continuam a alimentar a imaginação e a especulação. A busca por respostas sobre a verdadeira extensão desses feitos tecnológicos antigos continua a desafiar os limites do conhecimento humano, oferecendo um vislumbre intrigante de um passado perdido no tempo. Em tempos imemoriais, as terras férteis da antiguidade abrigavam uma multiplicidade de culturas prósperas e misteriosas, que floresciam antes do dilúvio. Da Mesopotâmia ao Vale do Nilo, essas civilizações antigas deixaram para trás um legado de arte, ciência e espiritualidade que continua a fascinar e intrigar até os dias de hoje. Entre as mais conhecidas estão os sumérios, cujos registros cuneiformes nos oferecem um vislumbre das primeiras formas de escrita e organização social. Suas cidades-estado, como Ur e Uruk, eram centros de comércio e cultura, onde sacerdotes e reis governavam em nome dos deuses. Além dos sumérios, outras culturas como os egípcios, os babilônios e os hititas floresceram ao longo das margens dos rios e planícies férteis do Oriente Médio. Suas pirâmides, templos e monumentos testemunham a grandeza de suas realizações arquitetônicas e o fervor de suas crenças religiosas. As culturas antediluvianas não se limitavam apenas ao Oriente Médio. Vestígios de civilizações avançadas foram encontrados em locais tão distantes quanto a América do Sul e o Extremo Oriente. Os misteriosos artefatos de Tiahuanaco, as ruínas de Mohenjo-Daro e as lendas dos antigos reinos chineses são apenas algumas das evidências de uma época perdida na memória da humanidade. Embora muitos mistérios ainda cercem essas culturas antigas, sua influência e legado perduram até os dias atuais. Suas realizações nas áreas da arte, ciência e religião continuam a inspirar e intrigar, desafiando-nos a explorar mais a fundo os segredos do passado distante. Entre as narrativas mais universais e intrigantes da humanidade estão os mitos do dilúvio, presentes em culturas e religiões ao redor do mundo. Estas histórias épicas contam de uma inundação catastrófica que varreu a Terra, mudando o curso da história e da humanidade. Na tradição judaico-cristã, o dilúvio é narrado na história de Noé e sua arca, um relato de sobrevivência e renovação em meio à destruição. Segundo a Bíblia, Deus, descontente com a corrupção e a violência da humanidade, decide enviar o dilúvio para purificar a terra, preservando apenas Noé, sua família e os animais em sua arca. No épico mesopotâmico de Gilgamesh, encontramos uma versão semelhante da história do dilúvio, onde o herói Utnapishtim é instruído pelos deuses a construir uma embarcação para escapar da inundação iminente. Assim como na narrativa bíblica, a sobrevivência é garantida através da obediência às divinas instruções. Além do Oriente Médio, mitos do dilúvio são encontrados em culturas tão diversas quanto a grega, a chinesa, a maia e a aborígene australiana. Embora as particularidades dessas histórias variem, o tema central permanece o mesmo: a punição divina e a necessidade de renovação após a devastação. A presença global desses mitos do dilúvio levanta questões intrigantes sobre sua origem e significado. Alguns pesquisadores sugerem que essas histórias podem ter sido inspiradas por eventos catastróficos reais, como inundações regionais ou o aumento do nível do mar após o fim da última era glacial. Seja qual for sua origem, os mitos do dilúvio continuam a fascinar e inspirar, oferecendo um vislumbre das preocupações e esperanças fundamentais da humanidade em face da adversidade e da incerteza. A ideia de uma avançada sabedoria antediluviana evoca imagens de uma era perdida onde a humanidade possuía um conhecimento profundo e sofisticado, muito além do que imaginamos ser possível para aquela época remota.
Segundo alguns relatos e mitos, antes do dilúvio, os antigos habitantes da Terra eram dotados de uma sabedoria extraordinária, capaz de compreender os mistérios do universo e dominar as forças da natureza. Essa sabedoria antediluviana é frequentemente associada à figura de sábios e sacerdotes que detinham conhecimentos secretos e sagrados, transmitidos de geração em geração através de tradições místicas e rituais iniciáticos. Esses guardiões do conhecimento eram considerados intermediários entre os deuses e os homens, dotados de habilidades extraordinárias e insights profundos sobre a natureza da realidade. Alguns mitos e lendas sugerem que essa sabedoria antediluviana abrangia uma ampla gama de disciplinas, incluindo astrologia, alquimia, medicina e magia. De acordo com essas narrativas, os antigos sábios eram capazes de prever eventos futuros, curar doenças incuráveis e realizar feitos miraculosos através do domínio das forças ocultas do universo. Embora muitos considerem essas histórias como meras lendas e fantasias, há aqueles que acreditam que elas contenham um núcleo de verdade, uma memória distante de uma época em que a humanidade possuía um conhecimento mais profundo e intuitivo sobre o mundo ao seu redor. Seja como for, a ideia de uma avançada sabedoria antediluviana continua a exercer um fascínio sobre a imaginação humana, alimentando especulações e teorias sobre os mistérios do passado. A natureza da humanidade pré-diluviana é envolta em mistério e especulação, refletindo a complexidade e a diversidade do espírito humano ao longo dos tempos. Segundo alguns relatos e mitos, os antigos habitantes da Terra possuíam uma relação íntima com os deuses e uma compreensão profunda do seu lugar no cosmos. Essas narrativas descrevem uma humanidade que vivia em harmonia com a natureza e com os ciclos da vida, respeitando e honrando os elementos e as forças que governavam o mundo. Os antigos eram vistos como filhos dos deuses, dotados de uma centelha divina que os ligava ao universo e a todas as formas de vida. No entanto, nem todos os relatos sobre a natureza da humanidade pré-diluviana são tão idílicos. Algumas narrativas sugerem que os antigos eram propensos à corrupção e à violência, o que teria levado à ira dos deuses e ao envio do dilúvio como punição pela sua maldade e impiedade. Independentemente das divergências nas interpretações, uma coisa é certa: a natureza da humanidade pré-diluviana continua a intrigar e fascinar, alimentando reflexões sobre a condição humana e o nosso relacionamento com o divino e o desconhecido. Seja vista como uma era de ouro perdida ou como um tempo de decadência e destruição, a história dos antigos nos convida a refletir sobre as nossas próprias origens e o destino da humanidade. As possíveis razões para o dilúvio são tão diversas quanto as culturas que narram essa catástrofe universal. Desde interpretações religiosas até teorias científicas, inúmeras explicações têm sido propostas ao longo dos séculos para tentar compreender por que as águas do dilúvio cobriram a Terra. Nos relatos religiosos, o dilúvio é frequentemente retratado como uma punição divina pela corrupção e pecaminosidade da humanidade. Na narrativa bíblica, por exemplo, o dilúvio é enviado por Deus como um julgamento sobre a maldade dos homens, que haviam se afastado do caminho da retidão e da justiça. Além das interpretações religiosas, algumas teorias científicas sugerem que o dilúvio pode ter sido causado por eventos naturais, como o derretimento de geleiras ou a elevação do nível do mar devido a mudanças climáticas. Outras hipóteses incluem a ocorrência de grandes tsunamis ou o impacto de um asteroide ou cometa. Independentemente da causa exata, o dilúvio permanece como um símbolo poderoso na história e na mitologia da humanidade, representando a fragilidade e a imprevisibilidade da natureza, assim
como a capacidade do homem de sobreviver e se adaptar diante da adversidade. À medida que continuamos a explorar e a investigar as possíveis razões para o dilúvio, somos lembrados da importância de preservar e proteger nosso planeta e suas delicadas ecossistemas. Os vestígios arqueológicos e evidências científicas do dilúvio têm sido objeto de intenso debate e investigação ao longo dos tempos, alimentando especulações e teorias sobre a veracidade desse evento catastrófico. Embora não exista consenso absoluto, há algumas descobertas e fenômenos que intrigam os pesquisadores e desafiam as explicações convencionais. Um dos vestígios mais intrigantes são os depósitos sedimentares e camadas geológicas que sugerem a ocorrência de inundações catastróficas em diferentes partes do mundo. Essas camadas, compostas por sedimentos finos e estratificados, são interpretadas por alguns como evidências de eventos de inundação em larga escala, possivelmente relacionados ao dilúvio. Além disso, há relatos de fósseis de animais marinhos encontrados em regiões montanhosas e altitudes elevadas, sugerindo que esses animais foram enterrados rapidamente por águas em movimento. Esses achados são vistos por alguns como prova de uma inundação global que teria coberto toda a Terra, tal como descrito em algumas narrativas do dilúvio. No entanto, os críticos dessas interpretações argumentam que essas evidências podem ser explicadas por fenômenos naturais, como tsunamis, enchentes fluviais ou mudanças climáticas locais. Além disso, muitos cientistas questionam a viabilidade de um evento de inundação global, dada a falta de evidências geológicas e paleontológicas que o corroboram. Apesar das controvérsias e incertezas, o estudo dos vestígios arqueológicos e evidências científicas do dilúvio continua a ser uma área de pesquisa fascinante e desafiadora. À medida que avançamos no nosso entendimento do passado da Terra, somos lembrados da importância de abordar essas questões com mente aberta e rigor científico, buscando sempre a verdade por trás dos mistérios do nosso planeta. O legado da era antediluviana perdura até os dias atuais, influenciando a cultura, a religião e o pensamento humano de maneiras profundas e duradouras. Embora envolta em mistério e especulação, essa época remota continua a exercer um fascínio sobre a imaginação humana, alimentando mitos, lendas e teorias sobre os primórdios da civilização. Um dos legados mais duradouros da era antediluviana é o patrimônio cultural deixado para trás por essas civilizações antigas. De monumentos grandiosos a artefatos preciosos, as realizações dos antigos habitantes da Terra nos lembram da criatividade e da engenhosidade humana, mesmo nos tempos mais remotos da história. O legado da era antediluviana também pode ser sentido nas tradições religiosas e espirituais que se originaram nesse período. Muitas das mitologias e crenças que perduram até os dias de hoje têm suas raízes nas narrativas e rituais das antigas civilizações pré-diluvianas, refletindo uma busca contínua pelo significado e propósito da existência humana. Por fim, o legado da era antediluviana nos convida a refletir sobre as origens e o destino da humanidade, despertando questões profundas sobre quem somos, de onde viemos e para onde estamos indo. Embora as evidências tangíveis dessa época possam ser escassas, seu impacto sobre a história e a imaginação humana é inegável, lembrando-nos da importância de preservar e honrar as lições do passado enquanto avançamos em direção ao futuro. Se você gostou desse vídeo e quer ouvir mais histórias sobre a Bíblia, se inscreva no canal, curta esse vídeo e clique no sininho para receber notificações.